E hoje a palavra que eu gostaria de falar contigo e trazer da Bíblia é um conceito que é muito importante para que nós venhamos viver um ano cheio da presença de Deus. Eu creio que se você está aqui nesse dia ensolarado, com tantas coisas que você poderia estar fazendo, você, como eu, tem o desejo de agradar ao Senhor e de viver a vontade de Deus na sua vida. Verdade ou não? E hoje eu quero ministrar então um tema muito pertinente para caminhar conosco na nossa rotina, nos nossos dias, nas nossas semanas e quando nós temos que tomar alguma decisão. A palavra de hoje se chama sede de Deus, sede do Deus vivo, sede por Deus. A sede é uma das sensações mais primordiais, mais primitivas dos nossos instintos humanos. Nós, desde a tenra infância, já expressamos a fome, a sede. Mas a Bíblia faz várias analogias com a sede que sabemos o que é no nosso corpo, pela água que nos sacia, que nos dá vida, e a sede da nossa alma pela presença de Deus, que também nos sacia e nos dá vida. Assim, então, é a nossa alma, e Deus ele nos criou com uma sede. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu vou ler na versão do João Ferreira de Almeida, se nós tivermos aí Almeida Revista Atualizada para projetar. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diz assim comigo: e o homem passou a ser alma vivente. Perceba que coisa interessante nesse texto, que talvez a gente lê tão rapidamente quando está no início da nossa leitura bíblica anual, ou da nossa caminhada com Deus. Fala em Gênesis capítulo 2 da criação do ser humano. Deus cria homem e mulher e detalha aqui a criação de Adão. E diz que Deus então formou o homem do pó da terra. Então, essencialmente, nós temos uma sequidão. Essencialmente, nós não temos água em nós. Nós fomos formados do pó da terra. Quem adicionou essa água, que hoje corresponde a um grande percentual do nosso organismo, foi Deus. A matéria-prima é o pó da terra. Deus, então, coloca a água sobre o pó da terra e nos forma. Então, o ser humano, ele é composto, em grande medida, de água. Você e eu somos muito formados por água. E por isso nós precisamos repor a nossa água, porque a nossa água ela também é utilizada no nosso organismo para consumir energia. E a reposição dessa água, quando não acontece, nos dá uma sensação de uma necessidade, que se chama sede. Agora, interessantemente, Deus fez isso mostrando algo, que o nosso corpo ele é formado essencialmente de um pó, do pó da terra. E ele adiciona água e vários outros elementos e forma todo o nosso organismo e gerou então essa essência do ser humano. Mas espiritualmente também tem algo interessante nesse texto. No final do versículo 7 diz assim, que Deus, ele nos soprou o Espírito, soprou nas narinas o fôlego de vida. E quando a gente vê essa expressão, o fôlego de vida, no contexto em que estamos lendo de Gênesis 2, é o Espírito de Deus, porque essa palavra fôlego, que está aí no hebraico em Gênesis 2, é a mesma palavra para o Espírito de Deus em outras passagens do Antigo Testamento. Então Deus, ele soprou o seu Espírito sobre o homem, e ao soprar o seu Espírito nos deu vida, e nos dando vida, nos tornamos uma alma vivente. Então, por isso nós entendemos na palavra de Deus que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Assim como Deus se manifesta como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos uma tridimensão na nossa existência. Somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo, alma e espírito permaneçam irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Agora, mais um detalhe desse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a palavra alma que aparece aí. Essa palavra alma, em algumas traduções da Bíblia, é a palavra ser. Então diz que o homem passou a ser um ser
vivente, mas é melhor traduzida como alma vivente. E quando nós vamos analisar, de novo, a simbologia do idioma em que a Bíblia foi escrita para a palavra alma, significa a palavra nefesh. Nefesh é a pronúncia hebraica para a palavra alma. Diz assim comigo, nefesh. Nefesh é alma. Então, Deus criou o ser humano como nefesh, vivente. E o que é essa palavra nefesh? Porque o hebraico ele sempre tem vários simbolismos na mesma palavra para a gente entender melhor. E nefesh é como a garganta do ser humano. A mesma palavra para alma também é para a nossa garganta. E aonde é que nós primeiro percebemos a nossa sede? Na nossa garganta. Você já teve aquela expressão de dizer assim, eu estou com a garganta seca. Você já falou isso? Eu estou com a boca seca, eu estou com a garganta seca, eu preciso de água. Então Deus sopra o seu espírito e nos torna um ser espiritualmente sedento. Deus nos torna uma alma vivente, alguém que vive, mas que essencialmente tem uma necessidade de ser preenchida pelo seu espírito. E a isso nós estamos chamando hoje de sede de Deus. Se você puder abrir bem no meio da tua Bíblia o livro de Salmos, no livro de Salmos capítulo 63, entre vários salmos que fala sobre a sede de Deus, nós vamos ver uma descrição do sentimento que o salmista expressa para Deus com relação à sua busca, à sua percepção de necessidade de Deus nessa analogia. Salmos capítulo 63, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma tem sede de Ti. O que ele está dizendo na analogia hebraica? A minha garganta tem sede da água espiritual que o Senhor pode me dar. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então aqui nós aprendemos que a natureza humana, as nossas vidas, não importa o conforto que temos, não importa o dinheiro que temos, não importa aonde nós vivemos, nós sempre temos algo seco em nós quando nós estamos afastados de Deus. Nós sempre temos algo que é como uma terra seca, nós sempre temos algo que é como que está vazio, nós sempre temos algo que é como se estivesse cansado, esgotado, precisando de regeneração, precisando de vida. E essa é a necessidade natural que todas as pessoas têm por Deus. Diga assim comigo, a minha alma tem sede de Deus. Talvez essa é a primeira vez que você está falando isso na vida, porque é o entendimento da palavra de Deus que revela coisas espirituais que nós não saberíamos explicar, não fosse a própria palavra de Deus. Mas esse é o primeiro aspecto que eu preciso te dizer. A sede precisa ser percebida. A sede é a percepção de uma necessidade no nosso interior. A nossa sede é uma percepção que algo dentro de nós está faltando. Você não preenche a sua sede por fora do teu corpo. Você preenche a tua sede com algo interior. Você precisa ingerir a água. Então, da mesma forma, muitas vezes não é visual nas nossas vidas a nossa necessidade por Deus. Mas todos nós temos uma necessidade interior. A alma de todos nós tem sede de Deus. E quando nós percebemos essa sede, Jesus ele nos ensina um conceito muito importante, uma resposta a essa sede em Mateus capítulo 5. Se você puder abrir comigo lá no primeiro livro do Novo Testamento, hoje nós vamos ter uma pregação diferente, com vários endereços na Bíblia, então talvez você pode anotar e acompanhar no telão um pouquinho. Mas Jesus em Mateus capítulo 5 fala muitas verdades no Sermão do Monte. Nós no nosso grupo de leitura bíblica acabamos de passar por esse texto de Mateus 5, poucos dias atrás. Se você ainda não faz parte, você pode estar por meio das redes sociais da igreja,
do Instagram também, meu pessoal, acessando o link para esse plano de leitura ou solicitando lá na nossa livraria o plano de leitura impresso que tem o QR Code que você pode estar no nosso grupo. Nós lemos então o Sermão do Monte há poucos dias, mas tem uma frase que Jesus falou, uma das primeiras frases do Sermão do Monte que está em Mateus capítulo 5, versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E a gente às vezes, assim como aquele versículo 7 de Gênesis 2, passa batido lá, que o homem foi formado do pó da terra e se tornou uma alma vivente, e a gente não tem mais esse idioma original conosco, porque nós somos uma nação de fala portuguesa, então a alma passa rapidinho, a gente não percebe que é como essa sede do Espírito de Deus. Agora aqui também, quando nós paramos para estudar a Bíblia, nós percebemos verdades mais profundas. Talvez quando alguém lê rapidamente isso, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, a gente não consegue entender muito bem, porque ou parece que o cristão tem que sonhar em ser advogado, ou parece que o cristão tem que se tornar uma pessoa vingativa, olho por olho e dente por dente. E a gente não entende, porque não é nenhuma dessas coisas que a Bíblia está dizendo. Há um problema também com a palavra justiça. A palavra justiça significa duas coisas bastante diferentes em português, só que como a gente não está acostumado a buscar a Deus com palavras que remetam a necessidades espirituais com relação a Deus, quando a gente lê justiça, o que a gente pensa? Sinônimo de vingança quase. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então eu sempre não posso deixar passar nada, eu sempre tenho que ir lá pegar os meus direitos, eu não posso perder nada para ninguém, eu tenho que estar sempre ali atento, eu tenho que ter sede de justiça, porque eu serei satisfeito. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Essa palavra justiça é a nossa condição de sermos justos diante de Deus. A Bíblia várias vezes fala sobre o justo. Você lembra do justo? Lá em Salmos capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 diz: bem-aventurado aquele que não se assenta no caminho, no conselho dos ímpios. Volta lá para mim, me fugiu agora. Salmos 1, 2 e 3. Depois a gente volta em Mateus, você nem precisa abrir. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Ou seja, a pessoa que vive como um justo é a pessoa que tem acesso às águas. Veja aí no versículo 3. É como árvore plantada junto a ribeiros. Ribeiros é a beira do rio. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Essa pessoa é comparada ao justo. Versículo 4, pode colocar para mim, por favor. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Os ímpios são as pessoas que não querem saber de Deus. Os justos, os que buscam justiça, são as pessoas que querem estar próximas de Deus. Versículo 5, por favor. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, biblicamente ele está dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm sede de estarem buscando a Deus, de serem considerados esses justos que estão próximos de Deus. Essas pessoas que, apesar dos seus pecados, que estavam sendo acusadas dos seus pecados espiritualmente, em Jesus agora são justificadas. Estão entendendo isso? Vamos ler de novo Mateus 5,6, que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando nós então percebemos essa sede em nosso interior, essa sede de Deus, o que Jesus está prometendo? Se percebemos a sede e buscarmos, nós seremos saciados, nós seremos satisfeitos. Essa é uma palavra extraordinária de Deus. Essa é uma promessa que nos dá confiança de adorar a Deus.
Porque você mergulha em oração, você mergulha em adoração, você se relaciona com Deus, você é alimentado através das relações também no corpo de Cristo. E o que é a promessa que tem para a tua vida? A sede da tua alma será saciada. A tua necessidade espiritual será atendida. Se você tiver sede de Deus, você buscará e será satisfeito. A sede, então, é essa percepção de que algo está faltando. A ausência de água rapidamente se torna uma questão de vida ou morte. Nós não deveríamos ficar mais do que 3 dias sem ingerir nada de água, porque os nossos sistemas começam a estar comprometidos e a nossa vida começa a estar comprometida. Mas nós podemos ficar 40 dias sem comer nada, bebendo água, que o nosso corpo funciona e não tem risco à nossa vida, essencialmente, se não tivermos outras enfermidades. Então a água, a sede, é uma sensação mais primordial à vida do que a fome. Só que o nosso instinto normalmente está nas coisas que satisfazem o nosso interior, mas que também satisfazem a nossa carne. A água tem gosto para a nossa carne ou não? Não. Então, o que instintivamente nós mais fazemos? Comemos ou tomamos água durante o dia? O que nós mais fazemos? Comemos. Porque nós queremos satisfazer os nossos instintos da carne. Mas o que o nosso corpo de verdade mais precisa? De alimento ou de água para sobreviver? De água. Pergunta ao teu irmão aí, como está a sua ingestão de água? Quantos litros tu está tomando por dia? Se deixar pela minha vontade, eu fico uns 3 dias sem tomar um copo d'água. Você é assim também ou não? Deixar pela minha vontade, eu só tomo a água do arroz, que foi feito o arroz. A água do caldo do feijão. Eu tenho me policiado nisso, entendido a importância disso. E se você não entendeu ainda, entenda logo, antes que os teus rins te façam entender isso por meio da dor. Quem já teve pedra nos rins sabe que os homens que já tiveram pedra nos rins, eles dizem que é uma dor pior do que o parto. Só que eu nunca vi uma mulher dizer isso. Mas é uma dor desconfortável. Agora perceba que interessante. O pecado satisfaz os desejos da nossa carne. Mas às vezes estar orando, estar adorando a Deus, ir à igreja, se aconselhar com pessoas, falar de fraquezas, jejuar, buscar o Senhor, ler a Bíblia, isso parece que não satisfaz os desejos da nossa carne. Normalmente quando a gente começa a maratona de ler a Bíblia, sabe o que acontece? Sono. Quando a gente quer orar 20 minutos, sabe o que acontece? Em 2 minutos não tem mais assunto. Mas tu fica 2 horas falando com os amigos, mas e quando vai com Deus, acaba o assunto. Por quê? Porque a água por fora, ela não tem gosto. A água por fora, ela não tem cor. A água, ela não sacia alguns instintos da nossa carne, mas é o que o nosso interior precisa. Entendendo isso, nós precisamos tomar água. E entendendo que às vezes as coisas de Deus, elas não saciam algumas coisas que o nosso corpo estava querendo por causa da carnalidade, nós temos que entender que precisamos buscar a Deus, mesmo que a gente não perceba que isso satisfaz aquele momento específico. É um hábito que precisamos causar, entendendo que a nossa alma precisa de Deus. Você está conseguindo compreender essa palavra ou não? E aí quando nós avançamos nessas comparações, lá em Salmos capítulo 42, se você quiser ver comigo, Salmos 42, o salmista Davi descreve essa sede por Deus como a atitude de um animal que era muito conhecido na sua realidade da cultura semítica nos tempos em que viveu o rei Davi. Salmos 42, 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí a gente lê esse texto também, eu estou hoje cheio dos textos difíceis. A gente lê esse texto, meu Deus, o que é isso? Uma vez eu tive um Corsa com radiador furado, que tinha que botar água todo dia, o que é isso, meu Deus?
Porque a gente não conhece esse bicho. A corça é um animal. E esse animal, ele tem uma característica de ficar desesperadamente buscando água quando ele está com sede. Ele vai atrás da água de forma desenfreada, porque dizem que a corça, ela vive nos altos montes, e a água normalmente está nos vales. Então, quando ela está sedenta, ela faz uma busca desenfreada pelas águas correntes. E Davi está comparando esse instinto desse animal à sua relação com Deus. Ele diz: assim como a corça anseia pelas águas, ela tem sede, mas ela tem uma ânsia por essas águas correntes, essas águas vivas. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, quando você e eu percebemos que essa sede é verdade, ela vai nos levar à segunda etapa, a nós nos movermos para buscar o que vai saciar a nossa sede. Então, a sede percebida leva a uma busca ativa. A sede percebida nos leva a uma busca ativa. Normalmente, as primeiras vezes que alguém fala de Jesus para nós, a gente meio que não sai desesperadamente atrás, porque a gente não percebeu que essa é a resposta para a nossa vida. Mas quando a gente percebe que o que nós temos falta de fato é a presença de Deus por meio do Senhor Jesus, então nós passamos a ser ativos na nossa busca. Quando sentimos sede, nós nos movemos para buscar água. Ninguém fica parado esperando que a água apareça. Espiritualmente é o mesmo. A verdadeira sede precisa nos levar a buscar a Deus. Nós precisamos entender a sede para sermos ativos na nossa busca a Deus. Porém, sabe o que acontece muitas vezes? A gente confunde a sede. Os nutricionistas têm dito que em vários momentos do nosso dia, quando nós não estamos habituados a tomar água, a sensação de fome que nós temos, na verdade, é sede. Então experimenta isso em meio às refeições principais. Te deu aquela fomezinha, aquela vontade de comer uma traquinas, aquela vontade de beliscar um fandangos, eu não sei o que você gosta aí, um amendoinzinho torrado. Aí quando te dá aquela vontade, o que tu quer comer? Tá com fome? Não estou com fome, só estou com vontade de comer. Você já falou isso ou não? Fome não é só uma vontadezinha. Toma 3 copos d'água. Quando você fizer isso, provavelmente vai passar a fome, porque a sede é mascarada por uma falsa fome, e isso acontece na vida das pessoas. Enquanto nós não aprendemos a saciar a sede da nossa alma com a presença de Deus, às vezes a gente está saciando a sede da nossa alma cultuando o nosso corpo, às vezes a gente está saciando a sede da nossa alma com atos de sensualidade. Por vezes estamos saciando a sede da nossa alma em vários relacionamentos diferentes. Saciando a sede da nossa alma, trabalhando desenfreadamente. Mas sabe qual é a notícia ruim? A sede não passa. Porque você está saciando com coisas erradas. Não percebeu a fonte verdadeira que sacia a tua sede. Abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, nós temos uma história interessante de Jesus e a mulher samaritana à beira do poço de Sicar, que Jacó tinha construído. João capítulo 4. Jesus está em viagem, para na região de Samaria, na cidade de Sicar, porque percebe que era necessário estar lá. Jesus percebe que era necessário passar por ali. A gente já vai entender por quê. No versículo 4 do capítulo 4 de João diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana fazer o que, gente? Tirar água. Então ela foi buscar água. A sede levou à busca. Diga assim comigo: a sede leva à busca. Então meio-dia ela saiu de casa e foi no poço buscar algo para saciar a sua sede.
humana. Analogamente, quem é que está lá? Quem é que é o poço verdadeiro espiritual que está lá? Do ladinho do poço visível? Jesus. E aí a gente vê o desenrolar dessa história. A mulher samaritana perguntou, Jesus, no versículo 7, disse, dê-me um pouco de água. No 9, a mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim água para beber? Jesus respondeu, ele só puxou um assuntinho evangelístico ali. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e ele teria lhe dado a água viva. Aí a mulher, opa, tem algo aqui acontecendo estranho. Alguém diferente que eu não conhecia tem algo para saciar a minha sede. Talvez Jesus é diferente para você hoje. Talvez esse ambiente aqui é estranho. Quem sabe você que está escutando essa pregação não tinha percebido ainda que Jesus é a fonte da água da vida. Só que Jesus, ele sacia a nossa sede de uma forma que às vezes a gente não gosta. Perceba comigo que interessante. No versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher percebeu que era algo espiritual e disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E ela mistura tudo e diz que nem precisa voltar aqui. E no versículo 16, como é que Jesus faz para matar a sede dela? A gente não entende isso, parece que está faltando um pedaço nesse texto. Como é que Jesus faz para matar a sede dela? O que ele diz? Vá, chame o seu marido e volte. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus disse na hora que ela pede para matar a sede, ok, vá, chame o seu marido e volte? A gente não entende quando lê rápido esse texto, mas quando a gente percebe que se trata da sede da alma, que pode estar tentando ser satisfeita de formas erradas, de uma fome falsa, por outras fontes que não saciam, aí Jesus continua o texto na conversa com ela, que responde, não tenho marido. E Jesus lhe disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então o que a gente entende aqui? Essa mulher estava buscando o tempo todo saciar a sede da sua alma em relacionamentos amorosos. E ela não conseguiu saciar o problema da sua alma em relacionamentos amorosos. E o que acontecia? Não dava certo com um, não dava certo com outro, não dava certo com outro, porque um relacionamento conjugal não tem o objetivo de saciar a sede da nossa alma, que só Deus pode fazer. E às vezes a gente está fazendo isso com um filho, a gente está fazendo isso com o nosso dinheiro, a gente está fazendo isso com o quê? Onde, quem sabe, você tem confundido as coisas e se tornado uma fonte para saciar a sede da tua alma que não está em Jesus. Quando nós paramos para perceber isso, essa mulher que buscava a sua sede em relacionamentos, percebe que Jesus é alguém de Deus. Eu vejo, Senhor, que tu és um profeta. E agora ela olha Jesus com outros olhos para saciar o seu ser. E quando a gente recebe a palavra de Deus entra como uma flecha no nosso interior. E não é eu que estou falando, é o Espírito Santo que tem a capacidade de te convencer que o Senhor Jesus é a resposta para a tua vida. Então, em João, que você está aí, em um outro contexto que Jesus fala sobre isso, no capítulo 7, versículo 37, Jesus se levanta no meio das pessoas, porque a gente podia pensar, não, isso aí é uma coisa específica para aquela mulher. Jesus fez isso com ela, mas não sei se Jesus quer fazer comigo isso. Jesus se levanta no meio daquelas pessoas e diz em alto e bom som, João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Então não tem confusão aqui. Tem 2 textos bíblicos no mesmo livro da Bíblia, de palavras de Jesus, com um exemplo específico de uma pessoa, mas agora Jesus proclamando a todos que quiserem: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Deixa eu perguntar para você, você que conhece Jesus, alguma pessoa não precisa de Jesus? Todas as pessoas precisam de Jesus? A Bíblia fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem resolveu o problema do pecado para resolver essa sede na nossa alma? Jesus. Então por que nem todas as pessoas buscam Jesus? Porque nem todos percebem essa sede. Então Jesus, ele convida: quem percebe a sede, pode vir a mim e beber. A água que eu lhe der se tornará como uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma fonte de água viva. Então, por último, eu termino te dizendo que a sede requer saciedade. A gente só para de beber água quando a gente fala, né? Mata a sede. Você quer matar a sua sede espiritual? Muita gente está frequentando a igreja e continua com sede, porque bebe um golinho d'água por domingo, bebe um golinho d'água na quarta ou na quinta-feira na sua célula, e continua sedento, continua vazio, continua seco. A água que Jesus nos dá, ela precisa jorrar, ela precisa nos saciar. E quando nós entendemos isso, voltando lá em João 4,14, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Só que a gente confunde isso. Então, se eu for no encontro com Deus uma vez, os problemas da minha vida acabaram. Se eu tiver um encontro com Jesus, um culto especial que Deus fala comigo, então deu, resolveu o meu problema. Não, porque a água que Jesus nos dá se instala como uma fonte no nosso interior quando nós entendemos o caminho. Porque Jesus não quer nos dar um copo d'água, Ele quer habitar em nós e nos tornar uma fonte. E aí nós nos tornamos pessoas diariamente saciadas, porque nós temos uma fonte dentro de nós agora. Mas muita gente frequenta a igreja e busca a Deus quando? Só quando está seco. E não recebe Jesus como fonte, recebe Jesus como um copinho d'água. E passa os seus dias seco, passa os seus dias dominado pela sua carne, passa os seus dias dominado pelos seus pecados, passa os seus dias cheio de problemas. E aí fica aquele jargão: a vida cristã é uma luta. Realmente existe uma luta espiritual, mas nós somos mais que vencedores. Quem recebe Jesus tem uma vida abundante. Aquele que vive a palavra de Deus se torna como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sempre lá na raiz tem água. Agora a questão é nós percebermos e mudarmos o nosso comportamento para com Jesus e tornar dele não apenas um gole d'água, mas tornar Jesus dentro de nós uma fonte. Deus, ele não quer nos dar um pouquinho de água, ele quer nos encher. E aí no mesmo capítulo 7 de João, se você deixou a tua Bíblia aberta aí, diz assim, versículo 38, continuando: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí onde é que Jesus explica isso? No versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quando fala Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Até então, olha só que interessante, até então o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, ainda não tinha sido glorificado. Mas depois da obra da cruz, o Espírito Santo foi derramado. E todo aquele que nele crer, se torna agora morada do Espírito Santo. E se nós buscarmos a Jesus como aquele que vai habitar em nós e ser o Senhor da nossa vida, nós precisamos entender que isso se torna uma fonte. Mas essa fonte, ela não pode estar fechada. Como é que eu acesso essa fonte? Por meio da minha busca a Deus em espírito e em verdade. Então é através do meu espírito que eu abro essa fonte que sacia a minha alma,
que sacia o meu ser, que enche de Deus os meus pensamentos, o meu coração, o meu vocabulário. Mas a Bíblia também fala no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, que nós podemos apagar o Espírito. Então, mesmo que cremos em Jesus, é nossa escolha se vamos beber diariamente, semanalmente, anualmente, quanto e como vamos beber da fonte de água viva. O Espírito Santo, ele pode ser acessado, liberando a saciedade da nossa sede todos os dias. Jesus é como o pão vivo que caiu do céu. O pão vivo caía do céu, o maná caía do céu quando lá no deserto? Todos os dias. Jesus fala lá na oração do Pai Nosso, que é uma oração diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, há uma expectativa que nós venhamos nos relacionar a Deus de quanto em quanto tempo? Todos os dias. E quando nos relacionamos com Deus todos os dias, nós não vamos ter sede. Você sabia que se você tiver o hábito de tomar a quantidade adequada de água, você quase não tem sede mais? Porque a sede é sinal que você está com um nível de água muito abaixo do que deveria. Quando você acostuma a tomar água rotineiramente, o teu corpo funciona muito melhor e você não sente mais aquele desespero, aquela sequidão, aquela aridez. Quando você busca a Deus rotineiramente, quando você faz disso uma prioridade na tua vida, em oração, em adoração, em leitura bíblica, em convívio com pessoas da mesma fé, em jejum, você está sempre saciado e não vive mais de incêndio em incêndio, de sede em sede, mas você se torna uma fonte. Por que Jesus parou na beira do poço? Porque agora ele, cheio do Espírito Santo, podia ainda dar água para aquela mulher. E quando a gente se torna um cristão assim, outras pessoas começam a beber de Jesus através da nossa vida. Deus tem esse propósito para você e para mim. Não importa onde a gente mora, a idade que a gente tem, quanto dinheiro temos, qual profissão temos. Se buscarmos o Senhor diariamente, vai jorrar coisas de Deus na tua vida que serão úteis para matar a sede de outros. E assim você encontrará a verdadeira vida. Sede de Deus é o segredo para nós vivermos tudo o que o Senhor tem para nós. A sede é a percepção dessa necessidade. Essa percepção nos leva a buscar. A busca leva à saciedade. Jesus não quer que você viva com sede. Ele quer que você se torne uma fonte.